Graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje estamos no penúltimo capítulo do livro, né? O capítulo 20. O nome do capítulo é O Espírito Santo não nos condena. O inimigo nos cai atrás, nos acusa dia e noite, irmãos. Sabe? Dia e noite está nos acusando. O nome dele é o acusador. Seu objetivo é roubar nossa alegria, matar nosso contentamento. O problema realmente sério é que crentes experimentam condenação e chamam isso de convicção do Espírito Santo. Mas é mentira de Satanás. O Espírito Santo se preocupa com o seu comportamento, mas ele traz mudança em sua vida ao convencê-lo de seu novo coração e de novos desejos. Amém? Quem você realmente é? O Espírito Santo testifica com seu Espírito sobre isso, né? Mas ele não se lembra mais de seus pecados, né? Tá lá em Hebreus capítulo 10, verso 17, onde ele fala: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Amém? Isso é uma verdade, irmãos, sabe? Deus não se lembra dos nossos pecados, né? Então por que ele estaria condenando, né, você por algo de que ele não se lembra? Porque ele estaria condenando você por algo de que ele não mantém registro. A verdade é que a palavra condenar nunca é usada por expressar como o Espírito Santo se relaciona com o crente. Isso não descreve como o Espírito Santo se relaciona conosco como filhos. O Espírito Santo se relaciona conosco como filhos amados. Nós temos que ter isso em consideração. Aí em João capítulo 16, verso 8, o 9 fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Amém? O Espírito Santo convence o mundo porque ele não crê em Jesus. Então, se o Espírito Santo não está convencendo crentes como ele se relaciona com você, bom, o Espírito Santo é seu conselheiro e consolador. Ele guia você em toda a verdade. Capítulo João. Lá no livro de João, capítulo 16, verso 13, ele fala, né? Ele nunca o trata como condenado, porque Jesus já foi condenado no nosso lugar, irmãos. Nós temos que lembrar disso sempre. O Espírito Santo está treinando você para o futuro, não punindo pelo passado. E você não foi feito para o pecado, né? A gente tem que se lembrar disso. Ele não está convencendo você de seus pecados, mas da sua justiça. Quem condena e acusa é o diabo. Vocês têm que lembrar disso, né? Nós temos que se lembrar disso sempre. O inimigo é chamado de acusador de nossos irmãos. Satanás significa acusador. Esse é o seu principal trabalho. Amém? Quando fazemos algo certo, não é certo o suficiente. Se fazemos algo bom, não é bom o suficiente. Se fazemos algo errado, ele nos lembra disso constantemente. Ele é aquele que nos acusa dia e noite. Amém? Muitos crentes confundem a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. As pessoas se sentem mal e presumem que o Espírito Santo está falando com elas. Mas não é, são setas do maligno, né? Romanos capítulo 8, verso 1 fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há mais separação entre Deus e nós, irmãos, sabe? As portas para o Pai estão abertas, irmãos. É só você correndo para Ele. Amém? Quanto mais tentamos cumprir a lei, mais o pecado se manifesta. Não há nada de errado com a lei, mas quando ele entra em contato com a carne, o resultado é o pecado. Isso é fato, né? A carne nossa é pecaminosa, irmãos. Deus deu a lei para que por ela viesse conhecimento do pecado, né? E o que acontece quando você tem conhecimento do pecado? Condenação. E por isso que o diabo gosta de usar a lei, pois por meio dela ele nos condena constantemente. Ele usa a lei de Deus contra o povo de Deus. A lei é a base de toda acusação. Adão pecou. E nele sentiu vergonha e depois foi tomado de medo. Quando o Senhor vem para ter comunhão com Adão, ele foge com medo. Ele diz ao Senhor: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe: quem fez-o saber que estava nu?
Quem te disse que estava nu, Adão, né? Quem disse foi o diabo, irmãos. O inimigo vem para lhe mostrar que ele agora está sujo, indigno, nu, não podia mais ter comunhão com Deus. Foi o inimigo que falou isso para ele, né? A primeira coisa que aconteceu depois do pecado foi a acusação e a condenação, né? Se julgarmos a condenação, poderemos viver realmente como vencedores que reinam em vida. Paulo diz enfaticamente que a força do pecado é a lei, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. O leão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ser liberto da lei é ser livre de toda condenação. Nós temos que lembrar disso. Não há mais condenação sobre nós, irmãos. Sei que parece bom demais para ser verdade, mas é a verdade que está na palavra. Em João capítulo 8, o Senhor disse à mulher pega em adultério: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Mulher, né, lá em João capítulo 8, verso 10, o anjo fala: mulher, onde estão aqueles que te acusaram, dores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém? Estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo da condenação, irmãos. Mas hoje estamos debaixo do favor imerecido da graça de Deus. A qualquer momento você abre os olhos e ore, irmãos, fale com Deus. Não há mais condenação, há graça. O motivo pelo qual não há condenação é porque os nossos pecados foram todos condenados na cruz do Calvário. O diabo não tem nenhum direito de nos condenar. Como podemos perceber que estamos debaixo da condenação? Há uma sensação constante de incapacidade. Sentirá que está errado, né? Você não vai ser capaz de fazer aquilo. Não vai poder ser capaz de liderar uma célula, né? Não sou capaz de falar do amor de Deus por alguém. Se você errou, você precisa apenas do sangue de Jesus e não de acusações. Tem que lembrar disso. Quando você tem o sangue de Jesus, você não é mais você quem faz, é Cristo. Amém? É Cristo que faz uma célula. É Cristo que vai te dar força. É Cristo que vai te dar alegria. Amém? Vai te dar amor. Adão culpou Deus pelo seu pecado, pois ele disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Tá? Ela acusando Deus, irmãos. Que coisa absurda, né? Então, a primeira coisa que nós fazemos, primeiro pensamento, né, que temos quando nós estamos em condenação, é essa sensação de capacidade. Segundo, sempre procurando culpado, né? Você vê que Adão culpou a Deus pelos seus pecados, irmãos. Como é absurdo isso, né? Mas sempre as pessoas buscam culpado. Não é por causa disso que eu faço isso, não é por causa disso que eu fiz isso, né? Terceiro, escondendo-se de Deus, né? Quem vive debaixo da acusação está sempre escondendo para não ter de se envolver em nada na igreja. A maior causa de não termos mais leitos é o espírito de acusação sobre os irmãos. Sentimento de complacência e passividade, né? Quarto, julgamos que a merecemos. Nunca permita que o diabo diga que você merece essa doença, né? Nunca permita, né, que ele fala que essa é condenação de Deus, né? Agora, pois, não há mais nenhuma condenação, pois você foi declarado inocente, sem culpa. Amém? Autopunição, né? Outra forma de aceitarmos condenação é punindo a nós mesmos, né? É um tipo de justiça própria, é uma forma de tentar pagar pelos próprios pecados, mas Cristo já pagou por cada um deles, irmãos. Você não tem que pagar mais por nenhum. Amém? Sentimento de inferioridade. O diabo procura disfarçar a acusação como um sentimento de humildade cristã. Por isso, muitos vivem debaixo da acusação pensando que isso é alguma virtude. Mas humildade não é ficar o tempo todo olhando para si mesmo e se desqualificando. Humildade é contemplar ao Senhor e se apegar à sua palavra. Amém? O sangue precioso de Jesus é a base da luta espiritual. Amém? Vencemos por causa do sangue de Jesus. Nós temos que lembrar disso sempre. Jesus diz claramente que o Espírito Santo viria para convencer, não para condenar. Se você sente condenação, então não é obra do Espírito Santo. E ele veio para nos convencer de que? Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém?
Quem está testemunhando sobre o poder do perdão da cruz não é um homem nem um anjo, mas é o próprio Espírito Santo, irmãos. Então creia nisso, amém? Mas em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 fala, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A tristeza do mundo produz morte, amém? A obra do Espírito Santo sempre gera vida, mas a voz do diabo traz morte, tristeza. O Espírito Santo enche a sua vida de santo falar divino, que o enche de vida, amém? Você temos que lembrar disso, irmãos, tá? Se a acusação te traz, se o pensamento te traz acusação, te traz qualquer sentimento de inferioridade, de medo, de não conseguir, não vem do Senhor, vem do inimigo. O Espírito Santo vem te dar alegria, força, amém? Lembre sempre disso. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Tenha a Bíblia, medite na palavra, ore, tenha comunhão. Dá um joinha pra nós. Comentem, irmãos. Eu quero muito saber quem tá falando comigo, quem tá vendo os vídeos. Tá? Eu nem sabia que tava alcançando e essas pessoas, nem sabia que essas pessoas estavam alcançando essas pessoas e elas estavam vendo os vídeos. Amém? Segue o canal também para dar motivação para mim. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.